palavra. E neste momento, ó Deus, nós vamos estudá-la e nós não podemos estudar sem pedir neste momento a iluminação do Teu Espírito Santo, para que venhamos a compreender a mensagem do Senhor nesta manhã. Fale conosco, ó Deus, fale ao nosso coração, fortaleça a nossa fé nesta manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, o subtítulo de nossa Bíblia está escrito A Natureza da Fé. E o versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 2 agora, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E agora vamos para o versículo 6 e diz o seguinte: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Nós vemos aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus um conceito de fé. O que é fé? Primeiro ponto, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. A fé é a certeza de que, como nós cantamos há pouco, a certeza de que em pouco tempo, em breve, nós veremos a Jesus, amém? E veremos a Ele pessoalmente, face a face, como era no Jardim do Éden. Primeiro ponto, a fé é ter esta certeza. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, a fé é a nossa esperança. A fé é o motivo pelo qual você e eu, nós estamos aqui nesta igreja nesta manhã, amém? A fé é o motivo pelo qual pessoas nos assistem pela internet também. Isso é fé. A fé é a certeza de que em breve Jesus voltará e em breve nós o veremos, para a resolução de todos os problemas que existem neste mundo. Então nós veremos a Jesus. Um segundo conceito que eu gostaria de deixar claro é que a fé é a convicção de fatos que nós não vemos, é o que está escrito no texto bíblico. Aquilo que nós não vemos, mas que está escrito na Bíblia, você somente pode crer, você somente crê porque você tem fé. E sem fé, de fato, você não consegue crer naquilo que é o invisível, você não consegue crer nas promessas do Senhor, se você não alimentar a sua fé dia após dia. Portanto, a fé é a certeza de que existe sim um Deus. A fé é a certeza de que existe sim o nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele voltará para nos buscar. Um terceiro conceito que eu gostaria de falar a respeito da fé também é que, de acordo com o versículo 3, pela fé e somente pela fé, nós podemos entender de onde nós viemos e para onde nós iremos, amém? Somente pela fé. A fé é a certeza por ela de que o universo ele foi formado pela palavra do Senhor, de maneira que o visível, aquilo que nós vemos e tocamos hoje, passou a existir do nada. Deus ele foi quem criou. Portanto, a fé é entender de onde viemos e para onde nós iremos. Somente pela fé, queridos, nós podemos entender esses pontos. E um último conceito, um penúltimo conceito, de acordo com estes versículos que nós lemos, é que sem fé é impossível ser amigo de Deus. Se você quer ser amigo de Deus, se você deseja ser amigo de Jesus, se você deseja que Ele lembre do seu nome naquele grande dia, você precisa ter fé. Fé nele, depositar a sua vida nas mãos dele, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para que possamos ser amigos de Jesus, precisamos de fé. E um último ponto, o resultado de uma vida de fé é a salvação eterna em Cristo Jesus, amém? Portanto, somente pela fé você pode encontrar a salvação em Cristo Jesus, porque o texto nos disse que Ele se torna galardoador de todos os que o buscam. Portanto, é somente pela fé, querido,
que você pode encontrar a salvação em Cristo Jesus naquele grande dia. Então nós vimos aqui alguns conceitos a respeito de fé. Sem fé é impossível existir uma vida espiritual. Sem fé é impossível você ser amigo de Jesus. Portanto, a fé ela é fundamental para que você tenha uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual em dia com o nosso eterno Deus. Amém? Agora, o que Jesus ele nos deixou de tão precioso no capítulo 18 do livro de Lucas? Agora, entendendo o conceito bíblico de fé, que nós precisamos da fé para exercer a nossa vida espiritual, entendendo esses pontos. Eu gostaria de ir agora para o livro de Lucas, no capítulo 18. E nós vamos ler então alguns versículos do livro de Lucas, no capítulo 18, no qual Jesus ele nos deixou bem claro de que só existe um caminho a seguir. E este caminho é o caminho dele, é o caminho que ele nos ensina, é o caminho de uma vida de fé. E com a vida de fé ativa, nós podemos então ter a resolução de todos os nossos problemas, seja ele físico, seja ele mental, ou seja ele espiritual. Talvez aqui nesta vida, ou talvez na porvir, no mundo por vir, mas a grande verdade é que pela fé, nós podemos ter uma nova vida com Cristo Jesus, e então encontrar a resolução de todos os nossos problemas. Vamos para o capítulo 18, então, do livro de São Lucas. Nós vamos ler alguns versículos, de todo o capítulo nós vamos ler alguns versículos, e nós vamos entender qual é a ênfase dada pelo autor bíblico aqui por Lucas, neste capítulo. E logo no início do capítulo, a primeira perícope, a primeira história que existe aqui no primeiro capítulo é uma parábola. E é a parábola de um juiz iníquo, ou seja, é a parábola de um juiz que não amava a Deus, que não temia ao Senhor, segundo o próprio texto, e que não respeitava homem algum, segundo o texto bíblico. Portanto, era um homem, um juiz, que não amava Jesus e não amava ao seu próximo. Era um homem que não obedecia à palavra de Deus, e Jesus, então, ele propõe esta parábola, ele conta esta parábola, e no final desta parábola, nós vamos agora para o versículo 8, ao mostrar que existia um juiz que não amava o seu próximo, que não amava a Deus, ele diz exatamente o seguinte: digo-vos que, no versículo 8 do capítulo 18, digo-vos que, depressa lhe fará justiça. E agora preste atenção, na parte final do versículo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha que pergunta forte, queridos. Contudo, quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando Cristo Jesus retornar para nos buscar, haverá porventura fé nesta terra, neste planeta no qual nós vivemos neste momento? Será que haverá? É uma pergunta para que cada um de nós nesta manhã venhamos a refletir. Por quê? Porque como está a minha vida espiritual? Como está a minha fé? Eu estou aqui nesta manhã, na igreja, nós estamos aqui, mas como está a nossa vida fora da igreja? Como está a nossa vida durante a semana? Como está a nossa vida espiritual no decorrer de nossa vida? A pergunta feita por Jesus é: contudo, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? A Bíblia diz que haverá. A Bíblia diz que haverá sim uma igreja, que haverá um povo de fé, que haverá um povo que Jesus Cristo levará para a eternidade, amém? E eu creio que nós somos este povo. Eu creio que nesta igreja, Deus queira que todas as pessoas que estão aqui sejam chamadas por Ele, mas é uma pergunta para que nós venhamos a refletir. Nós não podemos ir embora desta igreja nesta manhã sem pensar nessa pergunta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Agora a pergunta mais direta para cada um de nós: quando vier o Filho do Homem, será que eu terei fé? Será que você terá fé? Será que você estará firme nos caminhos do Senhor? Eu estava aqui à frente agora, há pouco, com o Wagner, e nós fizemos um comentário: como é bonito estar aqui e ver toda a igreja cantando.
ministério de louvor, o nosso amigo, o nosso maestro da igreja, dirigindo o ministério de louvor, como que é o nome dele? Eclair, olha aí, nome de pastor, não é verdade? Como é bonito ver ele ali à frente. Eu fiquei imaginando, naquele grande dia, o grande coro celestial que haverá, e Deus queira que todos nós estejamos naquele grande coro, mas para que nós estejamos naquele grande coro, é preciso viver uma vida de fé. E Jesus, ele pergunta exatamente isso: será que haverá fé na terra, naquele grande dia? Eu creio que haverá, amém? E eu creio que esta igreja de Vila Matilde, não somente esta, mas todas as igrejas ao redor do mundo, que estão neste sábado, neste dia santo, celebrando aquele que é Criador, eu creio que Deus a chamará para a eternidade. É por isso, queridos, que nós precisamos viver hoje, desde já, desde agora, uma vida de fé, uma vida de entrega total a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Um próximo texto que eu gostaria de ler está agora no versículo 9. Primeira parábola, Jesus está falando a respeito de fé. Ele está dizendo que nós precisamos ter sim uma vida de fé. Em seguida existe uma outra parábola. E o versículo 9 diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam o quê? Em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam então os outros. Olha que lição extraordinária para cada um de nós nesta manhã. Jesus, ele propondo uma parábola, e é uma parábola muito conhecida, do fariseu e do publicano, e ele propondo uma parábola para pessoas que confiavam em si mesmo. Sabe qual é a lição para nós nesta manhã? É que aquele que confia em si mesmo, dificilmente herdará o reino dos céus, a não ser que ele mude. Porque para herdar o reino dos céus, para herdar a vida eterna que Cristo nos prometeu, é necessário deixar de confiar em si mesmo e confiar somente nele. E aqui então Jesus está propondo uma parábola para pessoas religiosas como você e como eu. Jesus está ali diante de discípulos, está diante de líderes da igreja daquele tempo, e está propondo uma parábola de um homem que era um grande religioso, era um fariseu, mas ele confiava em si mesmo. As orações dele eram orações não para Deus, mas orações se vangloriando. Enquanto que um publicano, que era considerado um grande pecador, ele diz no versículo 13, o publicano estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício de mim, pecador. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz que nós devemos deixar de confiar em nós e confiar somente nele. Para que você tenha a resolução dos seus problemas, para que você tenha a sua vida espiritual em dia com o nosso Senhor, você precisa deixar de confiar em você. Para que você tenha uma vida de fé ativa, você precisa deixar de confiar em si mesmo. Eu preciso deixar de confiar em mim e confiar nele. Esta semana, eu e a minha esposa, nós tivemos uma prova clara disso. Quando foi de quarta para quinta, ela estava com algumas dores. Ela está gestante de 7 meses, estava com algumas dores, e na quinta-feira, então, foi cedo ao médico. Então foi ao médico, foi atendida, retornou para casa, e quando chegou em casa, estava com muita dor. E então voltamos ao médico, e ela foi atendida, e então foi constatado que ela estava com uma pequena dilatação. E haveria a possibilidade de nascer a nossa filha prematura, de 7 meses. Naquele momento, tanto eu quanto ela, nós não poderíamos mais confiar em nós, porque nós não tínhamos o que fazer. E neste momento é quando nós nos lembramos, então, Senhor, está em tuas mãos. E muitas pessoas mandando mensagens também, está nas mãos de Deus. E nós precisamos confiar somente nele. Então ela ficou internada de quinta para sexta, e quando foi então, na sexta-feira, um pouquinho ali, após o almoço, ela recebeu alta, e graças a Deus está bem, tomando os remédios, e pela graça de Deus nascerá. Claro, no tempo dele,
mas que venha com muita saúde no tempo dele. Claro, não queremos que nasça prematuro, por quê? Porque queremos que aconteça da forma natural. Mas nós não temos força em nós mesmos. Temos que confiar em nosso Deus. E Jesus, ele nos propõe uma parábola dizendo exatamente que nós não podemos confiar em nós mesmos. E se eu confiar em mim, se você confiar em si próprio, nós cairemos. Nós não aguentaremos uma vida, uma jornada espiritual, uma jornada cristã, toda uma vida cristã, não aguentaremos. Vai chegar um momento em que nós vamos desistir, vamos cansar, vamos cair. Somente quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, é que nós conseguimos ter êxito na vida espiritual, amém? É interessante porque a primeira parábola, Jesus está dando ênfase na fé. A segunda parábola, Jesus também está dando a ênfase da fé. Em seguida, do versículo 15 ao 17, Jesus ele tem um encontro interessante, um encontro com crianças, e diz o seguinte, o versículo 15, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo então os repreendiam, ou seja, os discípulos não queriam que as crianças tocassem em Jesus, como se as crianças não tivessem a sua importância, como se os adultos fossem importantes e as crianças não fossem. Então, Jesus diz o seguinte no versículo 16, Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E agora o versículo 17, tem uma lição para você e para mim também. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Esta semana eu tive mais do que uma prova de que aquela criança depende do pai e da mãe, mais da mãe neste momento do que do pai, porque é a mãe quem a alimenta, é a mãe quem sabe o que está acontecendo ali dentro. Uma criança, ela depende totalmente do seu pai e de sua mãe. Uma criança, ela não pode ir ao médico se não for com os pais. Uma criança, ela não come se não for com a ajuda dos pais. Uma criança não sobrevive se não for com a ajuda dos pais. A criança depende totalmente dos seus pais. E Jesus, ele nos ensina que se nós não nos tornar como crianças, jamais entraremos no reino de Deus. O que Jesus queria dizer com isso? É como a nossa irmã disse aqui, que nós devemos depender dEle. É preciso depender completamente dEle. Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor é o nosso Pai. E nós precisamos depender do nosso Deus. Nós precisamos aprender a depender de Jesus, a entregar a vida a Ele. Ser como uma grande criança. Porque a criança, ela é inocente. A criança, ela deposita a sua vida nas mãos do pai e da mãe. E nós precisamos fazer isso com o nosso Deus. Se não for dessa forma, jamais entraremos no reino de Deus. Portanto, o capítulo 18 do livro de Lucas, queridos, está nos dando essas ênfases, a ênfase da fé, e nos deixando cada vez mais claro de que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível ser amigo de Deus, sem fé é impossível herdar a vida eterna. A sua vida de fé precisa estar em dia com Ele. A minha vida de fé, a minha caminhada de fé precisa estar em dia com Ele. Para que nós possamos, naquele grande dia, realizar aquele grande sonho de viver a eternidade. Amém? Olha que interessante. Em seguida, existe um triste relato de um jovem, o jovem rico, e você conhece este relato. E é mais um relato de fé. É mais uma ênfase na fé, na vida espiritual de uma pessoa. E aquele jovem rico, ele tem um encontro com Jesus, e ele pergunta assim para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a eternidade? E Jesus diz: guarde os mandamentos de Deus. E ele diz: eu guardo todos os mandamentos de Deus. Não é verdade que ele disse isso? Eu guardo todos os mandamentos de Deus.
Versículo 22, então, aliás, versículo 21 diz o seguinte: replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele fazia tudo isso, ele observava os mandamentos de Deus, ele guardava os mandamentos de Deus, ele era um conhecedor da palavra de Deus, assim como muitos de nós aqui. Então, no versículo 22, Jesus diz para ele, ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás então um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Olha que privilégio, queridos. Jesus estava chamando aquele homem para ser um discípulo dele. Jesus estava chamando aquele homem para ser como Pedro, para ser como João, para ser como Tiago, para ser um seguidor dele, para ser como Paulo foi no futuro também, ser um discípulo de Jesus. Mas o versículo 23 diz o seguinte: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. É triste este relato. Jesus ficou chateado com isso também, sabe por quê? Porque ele não exerceu a sua fé naquele momento. O jovem rico, que nós não sabemos o nome dele, não sabemos o paradeiro dele, daqui para frente, pouca coisa sabe a respeito dele, ele não exerceu a sua fé. No momento que ele teve um encontro com o próprio Deus, o Criador dos mandamentos que segundo ele observava, com o Criador do universo, no momento que ele teve a oportunidade de falar: sim, claro, eu aceito este chamado e eu seguirei a Jesus, porque eu quero sim herdar a vida eterna. Quando ele teve a oportunidade, queridos, ele recusou a oportunidade, e muito provavelmente ele tenha perdido tudo. Jerusalém, poucos anos depois, teve uma grande destruição, e é muito provável que ele tenha perdido, talvez tudo, ou grande parte de suas posses. E ele perdeu o que tinha na terra, e é possível também que tenha perdido aquilo que era a herança eterna, que é a mais importante. Por quê? Porque ele não exerceu a sua fé. Portanto, é importante que nós entendamos nesta manhã de que a fé é o centro da nossa relação com Deus. A fé é um coração batendo, é a fé quem movimenta a nossa relação com Deus. É pela fé que você está aqui nesta manhã. É pela fé que você viverá daqui para frente. Tem que ser pela fé, e se assim não for, nada fará sentido nesta vida. Em seguida, diz a palavra de Deus que Jesus estava vendo aquele homem muito triste. E Jesus então disse no versículo 24: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em seguida, então, no versículo 26, e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas então ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus não está dizendo que é pecado ou que é errado ter riqueza, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o problema da riqueza é que muitas vezes a pessoa confia em si mesmo e deixa de confiar em Deus. Agora, se a pessoa for uma pessoa rica, mas que confia em Deus, que ajuda o seu próximo e que mantém a sua vida e o seu ministério pessoal, individual, cristão, é claro que entrará no reino de Deus. O problema é quando nós deixamos de confiar nele e confiamos naquilo que nós somos ou naquilo que nós temos. É preciso entender que nós, na verdade, não somos nada, não temos nada, tudo é dele, tudo tem que ser também para ele, amém? Versículo 28 do capítulo 18 diz o seguinte: e disse Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus então: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Amém? Pedro, é interessante esta fala de Pedro, porque
Quando Pedro entende a mensagem de Jesus, e Jesus estava somente falando de viver pela fé, e quando Pedro entende a mensagem de Jesus, a ênfase que Jesus estava dando, ele se justifica. Ele diz: Senhor Jesus, eu deixei tudo para viver contigo. Olha só, eu deixei a minha casa, eu deixei a minha família, eu deixei os meus filhos, eu deixei tudo, o meu trabalho. Eu estava trabalhando, o Senhor me chamou, eu saí, eu estou aqui te seguindo. Portanto, eu já estou no reino dos céus, já vou herdar a vida eterna direto, não há problema algum comigo. Ele se justifica. Jesus então responde para ele: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa e todas as outras coisas, mulher, filho, pais, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no futuro o mundo por vir, ou seja, a vida eterna. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, fique tranquilo, você não precisa se justificar, porque eu sei o que você deixou, eu sei os seus esforços, eu sei também as suas dificuldades, e eu vou dar sim aquilo que você merece. O ser humano, nós, somos tão inclinados para fazer aquilo que é errado, aquilo que é mal, que nas poucas vezes que nós fazemos aquilo que é correto, nós queremos justificar, queremos falar: Senhor, olha só, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou ajudando aquela pessoa. Nós não precisamos fazer isso, queridos, porque a salvação, ela não é por obra, a salvação ela é pela fé. Por esta fé que Jesus está um capítulo inteiro tentando nos ensinar. A salvação não depende de nossas mãos, mas a salvação depende das mãos de Jesus, que foi cravada na cruz. Amém? Você e eu, nós não precisamos justificar aquilo que nós fazemos. Nós não precisamos falar aquilo que nós fazemos. Aliás, a Bíblia diz que o que uma mão faz, a outra não precisa o quê? Não precisa saber. Não precisamos, porque a salvação eterna em Cristo Jesus não depende de você e nem de mim, depende dele e de uma vida de fé. A única coisa que você precisa é de fé. É isso que Jesus está nos dizendo nesta manhã, que somente pela fé você herdará a salvação. Pedro é um homem que pouco a pouco estava tendo a sua fé restaurada. Pedro é um homem que conviveu com Jesus, Pedro é um homem que andou com Jesus, que foi um grande discípulo de Jesus. É um dos principais personagens do livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 12. É um homem que trabalhou muito para Jesus, que pregou muito o Evangelho, que levou muitas pessoas aos pés de Cristo. Mas olha só, neste momento ele está se justificando, e ele não precisava disso. Ele não precisava se justificar, porque quem o justifica é Cristo Jesus, não é ele. E nós precisamos entender que nós somos justificados, não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Interessante porque, logo em seguida, Jesus ele dá a verdadeira prova de fé, a verdadeira prova de amor. Ele diz, ele prediz a sua morte. Do versículo 31 ao versículo 34, Jesus ele diz que ele morreria, e ele diz quanto ele sofreria para morrer em seu e em meu lugar. No versículo 32 diz o seguinte: pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E o versículo 34, no início do versículo diz: eles, porém, nada compreenderam a respeito destas coisas. Aqui Jesus ele nos dá a verdadeira prova de fé, e o verdadeiro exemplo de fé também, porque neste momento ele teve que confiar no Pai. Por um determinado momento ele pensou que talvez o Pai até o teria desamparado. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Pai não esqueceu dele. O Pai esteve com ele em todo o tempo. Ele morreu, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E é pelo mérito dessa ressurreição, desta morte, que você tem direito à salvação. E a única coisa, querido, que você precisa
para herdar esta salvação eterna, é fé. É a ênfase do capítulo 18, é uma vida de fé, é uma vida de confiança, é uma vida de entrega, é uma vida também de renúncia, renunciar às coisas deste mundo, renunciar àquilo que nos contamina, renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Para quê? Para que nós possamos ser amigos dele, para que possamos pouco a pouco ter a nossa imagem restaurada conforme a imagem e a semelhança de Deus, ou seja, conforme o caráter de Deus, pouco a pouco. Somente uma vida de fé. E a última parte do capítulo, existe uma história muito bonita, que é a cura de um cego em Jericó. Jericó era uma cidade muito importante para o povo de Israel nos tempos de Cristo. Jericó era onde morava os líderes romanos ali daquela região, os soldados romanos também moravam em Jericó. Jericó era onde moravam também os sacerdotes do templo de Jerusalém. Jericó era onde moravam os publicanos, por exemplo, como Zaqueu. Zaqueu era provável que morasse ali em Jericó. Portanto, Jericó era uma cidade importante, e existia um homem que não tinha um trabalho, ele não tinha dinheiro, ele era um homem rejeitado pela sociedade, pelo simples fato de ele ser um cego. Naquele tempo, cego, ele era rejeitado pela sociedade, ele era excluído, como que se ele tivesse cometido algum pecado, ou seus pais cometido algum pecado, e por isso ele nasceu daquela forma. E então aquele homem, como muitos outros, eles iam para as entradas de Jericó, ou para as saídas de Jericó, porque por ali passavam pessoas que tinham dinheiro, e ali eles pediam esmolas. E então Jesus haveria de passar por aquele lugar, e aquele homem, quando ele olha para Jesus, ele lhe diz algo interessante, ele reconhece Jesus, por quem de fato Jesus é. E no versículo 38 diz o seguinte: então ele clamou, ou seja, o cego clamou a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou seja, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, ou seja, aquele que nós aguardamos, o Messias, o Salvador do mundo, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, eu preciso do Senhor para ter a salvação. Então os discípulos pediram para ele sair, tentaram retirar e etc. Mas o versículo 40 diz o seguinte: então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu faça? E respondeu então aquele cego: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, porque a tua fé te salvou. Amém? Queridos, no momento em que Jesus fala, o milagre acontece. No momento em que Jesus diz: recupera a tua vista, o milagre acontece. Por quê? Porque aquele homem já estava exercendo a sua fé, ao clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem já estava exercendo a sua fé, e é por isso que aquele homem foi salvo. Diferente do jovem rico que deixou de seguir a Jesus porque não confiou em Jesus, completamente o oposto do jovem rico, que não teve fé, que não exerceu a sua fé, aquele homem, ele exerce a sua fé. Aquele cego, ele clama a Jesus, reconhecendo que Jesus é o único que poderia resolver o problema dele. E este Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo, e ele é o único que pode resolver o seu problema nesta manhã. Amém? A tua fé te salvou. Se você deseja herdar a salvação eterna em Cristo Jesus, precisa viver uma vida de fé. Será fácil? Claro que não. Não é fácil renunciar os prazeres deste mundo. Não é fácil. Não é fácil renunciar tudo que este planeta tem a nos oferecer. Mas com Cristo Jesus, com fé nele, é possível. E você pode. E eu posso. E um dia Jesus então nos dará aquilo que ele nos prometeu, o galardão que ele nos prometeu, a vida eterna, juntamente com ele.
Amém? Sabe, queridos, no ano passado, em maio do ano passado, eu recebi uma ligação, na verdade uma mensagem no meu celular, 2017, mês de maio, de um amigo, um grande amigo. E ele então me mandou uma mensagem pedindo que eu fosse à casa dele. Eu estava naquele momento, fazendo um estágio da minha faculdade, no Parque São Rafael, em uma igreja dentro do bairro do Parque São Rafael. E naquela tarde eu tinha algumas visitas para fazer e ele me mandou a mensagem pedindo que eu fosse até a casa dele naquela tarde. Era uma tarde de sábado. Seria uma tarde de sábado, ele mandou pela manhã. E eu falei, olha, hoje à tarde eu tenho algumas visitas para fazer, alguns estudos e etc. Eu posso ir aí na semana que vem, ou amanhã, ou em um outro momento? Ele falou, é um pouco urgente. Na verdade, é muito urgente. E eu falei, mas é tão urgente que não possa aguardar um pouco até amanhã? Ele falou, eu gostaria de conversar com você hoje. Eu falei, então tudo bem. Conversei com os líderes lá da igreja que eu estava fazendo estágio, expliquei a situação e falei, eu preciso ir até esse meu amigo hoje pela tarde. E eu pensei que havia acontecido alguma coisa, não sei, talvez com a família, talvez algum problema. Quando eu chego naquela casa, que é de um grande amigo, ele estava com a esposa e a esposa estava muito triste, estava chorando, na verdade. E então eles começaram a contar que ela estava com um grande problema. E que, na verdade, ela talvez não sobreviveria, se não encontrasse a solução daquele problema. E ela disse que estava, então, com insuficiência renal. E que os rins dela já estavam parando de funcionar. E ela já estava com uma dieta completamente restrita, já não podia beber água, já teve que cortar muito alimento, muita coisa já não podia comer. Já estava afastada do trabalho, foi em maio de 2017 isso. E então eu fiquei chocado, porque eu não esperava aquilo, não estava aguardando aquela notícia, fiquei triste, chocado, e falei, e agora? E o que vocês vão fazer? E então eles começaram a traçar planos para fazer um transplante de rim. Transplante de rim. O problema é que o transplante de rim no Brasil, se você for aguardar por um doador, existem mais de 30 mil pessoas numa fila. E esta fila pode levar de 2 a 3 anos. É muito tempo para você receber um rim. E no caso dela era um pouquinho mais delicado por conta do tipo sanguíneo dela. Era um tipo de sangue que somente alguém com o mesmo tipo sanguíneo poderia doar a ela. E então ela começou a fazer exames com a família, com os irmãos dela, para ver se encontraria um doador. Cada exame, para chegar ali ao resultado final, se a pessoa poderia doar ou não, levava em média um mês e meio. O problema é que um mês e meio para ela, era um mês e meio a menos de vida, se ela não encontrasse um doador. E eu me recordo que naquele dia estava um outro amigo lá também, e aquele amigo disse o seguinte, olha, a única coisa que você pode fazer neste momento é ir à igreja, ela frequenta a igreja de Fazenda da Juta, aqui no distrito do Teotônio Vilela, próximo daqui, é ir à igreja e pedir a oração para os irmãos, é a única coisa que você pode fazer, e orar muito ao Senhor, porque se você não fizer dessa forma, é difícil encontrar a solução. E ela fez isso, ela orou muito, o esposo orou muito também, nós oramos o tempo todo, a igreja estava orando por ela. Então, um primeiro irmão dela fez os exames para ver se seria compatível, e pela graça de Deus, o médico disse que seria. E então ele começou a fazer todos os exames, os tratamentos que ele precisava fazer, para doar o rim a ela. Quando chegou no processo final, já quase na cirurgia, o médico disse que ele estava com um problema no rim e que ele não poderia ser doador. Então foi para um segundo irmão dela. Este segundo irmão fez o mesmo processo. Ele fez os exames, foi constatado que poderia ser um doador, ele tinha o mesmo tipo sanguíneo. E quando chegou no período final, já para fazer o transplante, o médico disse que ele também não poderia porque ele estava com um cisto no rim. Foi para o terceiro irmão dela, talvez a última oportunidade. Um grande amigo também, e ele fez os tratamentos, fez os exames,
mais 1 mês e meio de exame, toda semana, toda segunda-feira, indo ao hospital, lá na Vergueiro, cansativo. Ela não estava em condição de andar muito, já estava muito cansada e etc. E então, este irmão faz todos os exames. Estava tudo ok, e de repente, encontra uma pedra no rim dele. E mais uma vez ele não poderia doar. E muitas vezes nós pensamos que essas histórias não acontecem próximo a nós. Nós pensamos que essas histórias apenas estão na televisão, mas não, elas estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Pode acontecer com qualquer um de nós. E a família estava completamente desesperada, ela não sabia o que fazer. A única coisa que ela podia fazer era confiar em Jesus, porque Ele é o único que poderia encontrar o doador para ela. Então, eles tiveram um plano, na verdade, o esposo dela teve um plano. O tipo sanguíneo dele é o oposto do dela. De forma alguma, só de ver o tipo sanguíneo, ele poderia ser doador dela. Mas ele falou, mesmo assim, mesmo os médicos talvez pensando ser impossível, eu vou tentar ser o doador dela. E ele fez os exames, viu o primeiro exame e ok. O problema é que levava em média 1 mês e meio, talvez 2 meses, para fazer toda aquela bateria de exames, só para ver se ele poderia ser doador. No caso dele, Deus agiu de forma tão preciosa, tão rápida, que em poucos dias, coisa de 15 dias, ele já estava com os resultados na mão e foi constatado que ele poderia ser o doador dela. Amém? E aí então, já começaram a correr para fazer o restante de bateria de exame, a preparação para a cirurgia, e o rim dela estava cada vez mais morrendo. Ela não aguentaria muito tempo, talvez os 2 anos, talvez ela não aguentaria. Ela não aguentasse aqueles 2 anos de espera se fosse fora. Mas então o seu esposo correu. Ele fez o possível e o impossível para doar o rim a ela. Quando foi no dia 4 de outubro, veja bem, a minha visita na casa deles foi em maio. Quando foi no dia 4 de outubro, aconteceu a cirurgia. E eles então operaram. Eu me recordo que eu estava naquele momento fazendo meu estágio da faculdade, lá na igreja, lá no distrito da cidade de Tiradentes, e eles então mandando a mensagem, dizendo, olha, Yuri, nós fizemos a cirurgia, agora eu já doei o meu rim a ela, e agora só depende de Deus, e Deus está no controle. E faremos então agora o procedimento com ela. E os médicos então abriram ela, fizeram o transplante, colocaram um rim naquela pessoa, e aí então, agora era um processo de adaptação, porque após o transplante, não é 100% de garantia de que aquele rim funcionará naquela pessoa. E então, toda a igreja em oração, toda a família dela em oração, nós estávamos em oração, todos os amigos, todo mundo torcendo para que desse certo. E no início, teve alguns problemas de rejeição, mas os médicos diziam que aquilo era normal, que poderia acontecer, mas estavam dando remédios a ela, antibióticos fortes e etc., remédios que ela tomaria por toda a sua vida. E tomará por toda a vida. E ela ficou internada por algum tempo, ficou em UTI durante um bom tempo. E quando foi, se eu não me engano, em dezembro, ela recebeu alta. Final de novembro ou dezembro, ela recebeu alta. E pela graça de Deus, ela está bem, porque ela confiou em Jesus. Eu vou pedir para a Joyce somente levantar a mão. Levante a mão, Joyce. Está ela e o seu esposo ali. Queridos, sabe por que ela está aqui hoje? Porque ela teve fé em Jesus. Porque ela confiou que em Jesus Cristo ela poderia encontrar a salvação da vida dela. Tanto salvação física, aqui no agora, quanto a salvação espiritual. Ela era uma pessoa completamente desenganada pelos médicos, já não acreditavam mais nela, talvez, porque se não encontrasse um doador, ela não estaria aqui hoje para testemunhar. Mas ela está aqui. O esposo dela está aqui, com um rim a menos. Porque ele fez a maior declaração de amor para com ela. Ele tirou parte dele para salvar a vida dela. A fé, ela nos salva.
Quando a Bíblia fala, a tua fé te salvou, Jesus não está falando somente da fé, da salvação física, mas Ele está falando da salvação espiritual, da salvação eterna em Cristo Jesus. Anda junto. Quando Ele salva a nossa vida física, quando Ele nos livra, quando Ele faz essas declarações de amor para conosco, porque o que Ele fez na vida da Joyce foi uma grande declaração de amor, Jesus salvou a vida dela, foi Jesus quem permitiu que os irmãos dela não fizessem o transplante, porque Ele queria mostrar que é Ele quem está no controle, e que quem talvez ela menos esperasse, porque tinha o tipo sanguíneo oposto do dela, talvez não fosse o correto, o normal pela medicina. Jesus queria mostrar que os impossíveis dos homens é possível para Deus. Não há nada que Jesus não possa fazer na sua vida. Não há nada que Jesus não possa fazer na minha vida. Ele pode todas as coisas, porque nós vimos no início da mensagem que Ele é o Criador de todo o universo. Foi Ele quem te formou, querido. Foi Ele quem te criou. Eu não sei qual é o teu problema nesta manhã, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas Ele pode resolver o teu problema, amém? Ele pode te salvar, e Ele quer te salvar, e a única coisa que você e eu, nós precisamos, é crer, é ter fé, porque pela fé nós agradamos ao nosso Senhor, quando nós temos fé. Pedro, ele precisava de sua fé ser restaurada, nós conhecemos a história, ele traiu a Jesus, mas ele se arrependeu, e pouco a pouco a fé dele foi restaurada, e lá no livro de Pedro ele diz, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. É isso que você precisa guardar. Você precisa ter a tua vida espiritual também restaurada, eu preciso ter a minha vida restaurada. A Joyce teve com certeza a vida espiritual dela restaurada, o esposo dela, o Eric, teve a vida espiritual restaurada. Por quê? Porque eles colocaram em prática a fé, eles colocaram em prática aquilo que o capítulo 18 do livro de Lucas e toda a Bíblia nos ensina, que é ter uma vida de fé. O convite de Jesus para nós, nesta manhã, é que nós venhamos a ter fé, fé nele, fé de que somente Ele pode resolver todos os nossos problemas, seja deste mundo ou sejam eternos. E eu gostaria de perguntar nesta manhã, quantos que estão aqui nesta igreja, gostaria de, se necessário for, deixar aquilo que afasta de Jesus, deixar aquilo que é o contrário da fé, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não vem da fé é pecado. Portanto, quantos nesta manhã gostariam de deixar aquilo que afasta de Jesus, para exercer uma vida de fé, colocar a fé em prática, para que naquele grande dia possa ter um encontro com o nosso Salvador? Eu poderia ver a sua mão? Deus seja louvado. Você que nos assiste também nesta manhã, coloque a sua fé em prática, exerça a sua fé, porque assim como a Joyce e o Eric exerceram a fé deles, e foram salvos por Cristo Jesus, assim você também pode ser salvo por Cristo Jesus. Nós vamos cantar um hino agora, o hino de número 70, porque Ele vive, e é somente porque Ele vive, que você poderá viver eternamente. Amém?
se o seu futuro estiver nas mãos de Jesus, a sua vida jamais será vã. Entregue a tua vida a Ele nesta manhã. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, nesta manhã, porque pela fé nós podemos ser salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Deus, porque nós temos o testemunho nesta manhã da Joyce e do Eric, que depositaram as vidas em tuas mãos, e o Senhor então salvou este casal, esta família. Louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Deus, porque quando nós entregamos o nosso futuro em tuas mãos, a nossa vida não é vã. Nós passamos a viver uma vida com propósito, uma vida com esperança, uma esperança eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado a Deus por ter criado a tua palavra, por ter nos deixado a tua palavra, e por meio dela nós podemos encontrar a salvação eterna em Cristo Jesus. Abençoe a igreja de Vila Matilde, abençoe todas as pessoas que estão visitando nesta manhã, abençoe aqueles que nos assistem também pela internet, que cada um de nós, ó Deus, nesta manhã, venhamos a viver daqui para frente uma vida de fé. Se nós já vivemos, que possamos continuar em uma vida de fé até o grande dia do retorno de Cristo. Mas se existe alguém esta manhã que ainda precisa deixar algo, renunciar a algo que pertence a este mundo e não ao mundo eterno, que o teu Espírito possa incomodar, de tal forma que esta pessoa venha a abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós vemos na tua palavra que sem fé é impossível agradar ao Senhor. É por isso, ó Deus, queremos ter uma vida de fé, porque nós queremos sim herdar a salvação eterna e ter um encontro com Cristo Jesus e agradecê-lo por ter morrido por cada um de nós. Nos dê este dom maravilhoso, o dom da fé, a cada dia. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e os diáconos estarão organizando a saída. Permaneça